Mulato, mulata. Qual é a origem destas palavras? Quando e por que começou a se utilizar a palavra mulato ou mulata para se referir a pessoas de pele escura? Hoje analisaremos esta questão, mas desde já deixa aqui seu like, se inscreve no canal, compartilhe e vem comigo caçar mais esta história. A nossa história de hoje ela começa em Paris, na França, mais precisamente na Praça General Catroux. Esta praça ela foi inaugurada no ano de 1862 e ela era conhecida como a Praça dos Três Dumas, por causa das 3 estátuas em homenagem à família Dumas, sendo que uma em homenagem a Thomas Alexandre Dumas, que era filho de uma escravizada, nasceu no Haiti e se tornou o primeiro general negro do exército francês. E aqui também tem as estátuas dos 2 outros Dumas, Dumas pai e filho, que foram célebres escritores, sendo que Alexandre Dumas, o pai, foi um escritor e dramaturgo negro que criou obras fantásticas e famosas como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo. Porém, um dos monumentos nos chama uma particular atenção para nossa aula de hoje. É a estátua conhecida como La Mulatresse Solitude, ou a Mulata Solidão, ou a Mulata Solitude, que retrata uma mulher negra, ou mulata, como o título a descreve, grávida e segurando um pergaminho, e ela foi inaugurada recentemente em maio de 2022, e é a primeira estátua representando uma mulher negra em toda Paris. Mas quem foi a Mulata Solitude e por que deste nome? Vamos conhecer essa história. Ela nasceu por volta do ano de 1772 na ilha de Guadalupe, filha de uma escravizada africana e de algum homem europeu da qual não se tem registro. Algumas das mulheres e moças africanas que foram escravizadas e chegavam para o continente foram estupradas por homens europeus numa prática conhecida como pariat, que consistia na entrega de escravizadas mulheres adultas ou jovens a marinheiros brancos, muitas vezes bêbados, antes da chegada dos navios negreiros no cais. O seu pai era branco e, como sua pele era mais clara, logo recebeu o nome de La Mulatresse, que significa a mulata, que, segundo o vocabulário então utilizado pelos colonos, era usado para designar os graus de sangue branco entre negros. Solitude ela foi separada da mãe e se tornou uma escrava doméstica. Quando a primeira abolição da escravidão foi anunciada em junho de 1794, ela se juntou a um quilombo e tornou-se uma liderança forte naquele grupo. Mas em 1802, as forças de Napoleão procuraram ressuscitar as economias baseadas no açúcar na região de São Domingos, onde é o Haiti, em Guadalupe e em outros territórios sob o domínio francês no Caribe. O que eles buscavam? Reescravizar os libertos que viviam como cidadãos franceses há 8 anos. Então os africanos e seus descendentes se organizaram e enfrentaram com ferocidade as forças francesas. E em 5 de maio de 1802, navios franceses desembarcaram em Guadalupe trazendo tropas para impor o decreto de Napoleão de reinstaurar a escravidão na ilha. Confrontos então surgiram por todos os lados e eles lutaram com muita ferocidade para manter sua liberdade. Solitude estava grávida na época e mesmo assim mobilizou seus seguidores para se unirem às forças de Louis Delgrès, que foi um dos líderes da revolta contra os militares franceses. Após 18 dias de combate desigual, onde 1.000 soldados da resistência enfrentaram mais de 4.000 soldados franceses, eles acabaram sendo derrotados. Solitude então foi capturada grávida e feita prisioneira em 23 de maio de 1802 durante a captura do campo de Palermo, em Dolé, e foi levada para a prisão de Basseterre. Os militares franceses eles levaram Solitude e os outros sobreviventes prisioneiros a um tribunal militar que os condenou todos à morte. Contudo, eles esperaram que Solitude desse à luz ao seu filho e entregaram o filho ao proprietário, o ex-proprietário dela, e um dia após o parto, em 28 de novembro de 1802, Solitude foi então executada. Ela tinha apenas 30 anos. Em 1972, André Schwarz-Bart trouxe de volta a memória desta mulher ao publicar o romance biográfico La Mulatresse Solitude. Antes mesmo da inauguração do jardim em Paris, que hoje leva o nome de Solitude, uma estátua foi erguida em sua homenagem em Guadalupe, na comuna de Les Abymes, em 27 de maio de 1999. E esta obra, em Guadalupe, ela foi criada pelo escultor guadalupense Jacques Poulier. A história de Solitude inspirou canções, poemas e até mesmo um musical chamado Solitude la Marronne, ou Solitude a Quilombola. Além disso, diversas outras homenagens foram feitas em sua memória.
Solitude se tornou mais do que um nome na história, mais do que um monumento, mas um símbolo de coragem das mulheres que enfrentaram a opressão, a violência contra seus corpos e a escravidão na América Central no século XIX. Quando filhos de escravizadas nasciam, já eram nomeados com a distinção da linhagem. Neste caso, ela foi nomeada a mulata e ficou para sempre na história conhecida, registrada, com este epíteto, mulata. Mas de onde vem esta palavra? Vamos lá. A palavra mulata é o feminino da palavra mulato. A partir do século XV, XVI, primeiro na Península Ibérica e depois na América colonial, o termo mulato ele foi utilizado para se referir àqueles que nasceram de união biológica entre uma pessoa branca, ou seja, uma pessoa de ascendência estritamente europeia, e uma pessoa negra de ascendência estritamente africana. Você já conhecia essa história? Mas calma lá, antes de contar, eu quero lhe contar mais uma novidade. Graças a vocês, nós estamos prestes a alcançar a marca incrível de 100 mil inscritos aqui neste canal. É uma conquista que nos enche de alegria e de gratidão por cada um que acredita no poder da coletividade. Por esse trabalho é feito por mim e também por vocês. E para celebrar este marco, eu gostaria de agradecer e destacar um parceiro especial que é a Insider, que vem promovendo uma verdadeira revolução também nos nossos trabalhos. E também no meu modo de vestir. Esta camiseta, por exemplo, não é apenas uma peça de roupa, é uma verdadeira aliada no meu dia a dia. Sua durabilidade é impressionante, além de ser anti-odor e com cores que não desbotam. E o melhor de tudo, ela é tão prática que não precisa nem ser passada. O caimento dessa camiseta é muito bom, simplesmente impecável e tem de vários tamanhos, desde o pequeno até o XGG, que é o tamanho que eu uso porque eu sou um pouco mais fortinho, tanto para homens quanto para mulheres. Você certamente vai encontrar na Insider o tamanho perfeito para sua jornada. E para você que é um caçador de histórias e uma caçadora de histórias, nós temos um presente especial para vocês. Nesse mês que vamos completar os nossos 100 mil inscritos, a Insider está oferecendo um desconto especial. E até o dia 31 de março você pode garantir um desconto muito bom e exclusivo para você de 15% usando o cupom que está na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Então aproveite essa oportunidade única para adquirir sua própria Tech T-shirt da Insider e prepare-se para mais descobertas. E voltando à nossa história, eu volto a perguntar, de onde vem a palavra mulato? De onde vem a palavra mulata? Veja bem, existem pelo menos duas hipóteses tradicionais para a origem da palavra mulato. A primeira é que esta palavra mulato ou mulata deriva etimologicamente do latim mulus, que se refere a qualquer descendente de duas espécies diferentes. O dicionário latino-português ele define mulus como quadrúpede produzido do burro e da égua ou do cavalo e da burra. Uma outra teoria ela é apontada pelo historiador Jack Forbes, que sugere que o termo mulato pode ter se originado do termo árabe mualad, que significa uma pessoa de ascendência mista. Mualad literalmente significa nascido, gerado, produzido, criado, com a ideia de ter nascido e sido criado entre árabes, mas não sendo de sangue árabe. A palavra mualad ela é derivada da raiz árabe walad, que significa descendente, filho, criança, menino, animal jovem. A região onde hoje é a Espanha e Portugal, a Península Ibérica, quando estava sob o domínio dos africanos muçulmanos, se chamava Andaluz ou El Andaluz, e o termo mualad era muito usado nesta região para descrever os descendentes de africanos muçulmanos com os povos locais que haviam adotado a religião e os costumes islâmicos. Mais precisamente e historicamente, o termo mualad ele era aplicado aos descendentes de cristãos nativos dessa região ibérica que após várias gerações, foram 8 séculos de ocupação e convivendo com uma quantidade majoritariamente muçulmana, acabaram adotando sua cultura e a religião islâmica. Estas pessoas eram conhecidas como mualads. Estas são duas possíveis origens, mas eu tenho uma outra questão. O mais antigo dicionário da língua espanhola, que foi escrito por Sebastián de Covarrubias em 1611, ele traz a seguinte definição para a palavra mulo. Veja bem, animal conhecido bastardo produzido de cavalo e asna ou asno e égua. Mulos e mulas são animais inférteis porque são híbridos de duas espécies. E na definição de mula, ele diz que é fêmea do mulo e traz outras duas palavras, muleto e muleta, que são respectivamente mulo e mulas quando novos e jovens. Olha que interessante, no espanhol o sufixo eto tem uma função diminutiva, mulo, muleto, animal jovem.
E olha que interessante também, o sufixo ato em espanhol também significa cria de animal, e em português este mesmo sufixo tem uma função diminutiva. Por exemplo, lobo, tanto no espanhol quanto em português. Como que se chama a cria do lobo? Lobato. Cervo ou veado, tanto em espanhol quanto em português. Como que se chama a cria do cervo? Cervato. Mula, tanto em espanhol quanto em português. Como se chama a cria da mula? Mulato. Ou seja, antes de se referir a pessoas, mulato e mulata eram termos utilizados para se referir a animais de pouca idade, ou para um animal de pouca idade. Mas quando foi que um termo que se referia a animal passou a ser utilizado para se referir a pessoas? De acordo com Werner Solos, que é professor de inglês e de estudos afro-americanos na Universidade de Harvard, foi Isidório de Sevilha que, em sua obra Etimologias, quem ilustrou a descendência de diferentes progenitores com o exemplo como mula, do latim mulus, de égua e burro. Mas foi Josiah Clark, um cirurgião, antropólogo e etnólogo americano e também racista, que em 1843 ele escreveu um ensaio chamado O Mulato, um híbrido, provável extermínio das duas raças se brancos e negros puderem casar entre si. Ele usa aqui o significado etimológico com base para o seu argumento racista. A hipótese de esterilidade do mulato é sua ideia principal. Ele acredita que isso faz sentido porque está ligado à origem popular da palavra mulato, que é mula. E algumas décadas antes, o inglês Edward Long, em seu livro A História da Jamaica, ele fazia a dupla afirmação de que brancos e negros são duas espécies distintas, o que não é, e que os mulatos parecem ser da espécie mula. Vamos ver o que ele disse. Os mulatos são em geral bem formados e as mulheres bem feitas. Eles parecem participar mais do branco do que do preto. Seus cabelos têm cachos naturais, na forma lembra a lã negra, mas em geral tem um comprimento tolerável. As meninas chegam muito cedo à idade da puberdade e a partir dos 25 anos eles declinam muito até que finalmente ficam horrivelmente feios. Eles são lascivos, no entanto, confiando na sua falta de instrução, o seu comportamento em público é notavelmente decente e eles demonstram uma modéstia que não sentem. São alegres e sensíveis e prestam religiosa atenção à limpeza dos seus personagens. Na hora da fama, são ridiculamente vaidosos, arrogantes e irascíveis. Eles possuem, no que diz respeito à parte moderna, uma ternura de policiamento, o que os leva a realizar muitas ações de caridade, especialmente para os pobres artistas brancos, e os torna excelentes enfermeiros para o povo. Eles gostam de elegância e esbanjam quase todo o dinheiro que ganham em ornamentos e na troca de fortes caros de linho. Alguns poucos deles se casaram aqui com pessoas de sua própria cor, mas muitos casamentos geralmente eram defeituosos e estéreis. Eles parecem, neste aspecto, ser realmente do tipo mular e não são capazes de produzir uns com os outros, como acontece com branco e pretos distintos. Veja bem que aqui ele conecta, ele faz referência que a pessoa mulata, ela é infértil como uma mula ou um mulo, como um animal. É importante entender que o termo mulato ele foi utilizado em toda a América. E é claro que ele desenvolveu suas próprias nuances em cada local. E o significado social estava para além da questão da miscigenação. A questão dos mulatos na sociedade é complexa, principalmente se a gente considerar as origens deles, de pais de posições sociais distintas na sociedade e muitas vezes ligados à escravidão. Estas singularidades em relação ao mulato vai além da mera diferença de origens parentais, pois também envolve ali a ausência de um contexto legalmente reconhecido dessa paternidade. E além de serem filhos de pais de origens diferentes, a escravidão é o elemento central nessa dinâmica. E um outro aspecto complicado é que, geralmente, os mulatos eram fruto de relações fora deste casamento legalmente reconhecido da época, muitos frutos de violência sexual, de estupro contra suas mães, e isso os deixava sem qualquer prerrogativa ou direitos legais para exigir reconhecimento da paternidade desses pais. A posição do mulato na sociedade acabou se tornando um não lugar.
um lugar de vazio social e, ao mesmo tempo, uma identidade fraturada. No Brasil colonial, nos séculos 17 e 18, o termo mulato significava o filho de um branco com uma mulher negra, ou pouco registrado de um homem negro com uma mulher branca. Mas o termo mulato já era utilizado em Portugal. Nós podemos ver isso, por exemplo, no jornal do século XVIII, o Hebdomadário Lisbonense, um jornal de Lisboa, do ano de 1766. Leia comigo este anúncio de fuga de um escravizado. Há 5 dias que falta Belchior da Silva, um escravo por nome Vicente, é mulato oficial de alfaiate, de idade de 22 anos, trigueiro, cabelo encarapinhado, quem dele souber, poderá mandar aviso ao seu senhor assistente na cadeia da corte. Veja bem, aqui ele é descrito, este escravizado é descrito como mulato, mas também como trigueiro. Trigueiro era a cor da pele. O que é o trigueiro? Da cor do trigo, é uma cor parda. Esta cor, esta nomenclatura já era utilizada, trigueiro. Agora veja a ocorrência da palavra mulato no jornal Gazeta do Rio de Janeiro de 1811. Acompanhe comigo. Vende-se uma escrava mulata escura de idade de 12 anos, cos, ou seja, costura, faz renda e é muito inteligente para servir de mocamba. Quem quiser, procura na Rua da Quitanda, número 52. Veja que neste caso aqui, ela é mulata, mas a pele é escura. Então mulato não é apenas a cor de uma pele, é uma condição social. Veja um outro caso aqui no mesmo jornal no ano de 1813. Leandro Ribeiro da Silva, defronte das freiras da ajuda, quer vender uma escrava mulata de idade de 16 anos, sabe coser e engomar. O que nós podemos ver neste aqui? A pouca idade. Lembra que nós falamos lá atrás que mulato estaria relacionado à cria de animal ou animais jovens? Nós podemos ver que a aplicação está relacionada a pessoas jovens. Então vamos ver um outro anúncio. Quem quiser comprar uma mulata cabra de idade de 22 anos que sabe cozer, engomar, cozinhar e mais arranjos de casa, procure passando o campo na continuação da Rua do Sabão, Manuel Gonçalves Cristóvão, morador na casa do Capitão Domingos. Percebam que nestes casos a palavra mulato e mulata se referem a pessoas mais jovens e adolescentes. E assim são e é a maioria dos registros. Uma outra coisa importante é perceber que a palavra mulato poderia vir acompanhado de outra descrição, mulata escura, cabra, clara, enfim. Além de ter um contexto de inferiorização ligado à escravidão e ao racismo. É muito perigoso romantizar relações de violência que foram vividas pelas mulheres escravizadas por homens brancos, que tiveram como consequência filhos que ficaram socialmente conhecidos como mulatos e mulatas. Sendo que mulato e mulata acaba se tornando então uma condição social. Além do fato que o mulato e a mulata tinham um componente descritivo de hipersexualização. E essa é uma ideia extremamente perigosa que foi criada para definir as pessoas negras jovens, principalmente as mulheres. E quando digo mulheres, estou falando desde pequenas adolescentes. Mas este é um tema para uma outra aula que estamos preparando para vocês, onde vamos falar sobre a história da hipersexualização das mulheres conhecidas como mulatas. Este vídeo não é sobre qual é o uso correto da palavra mulato, de forma alguma, mas para compreendermos como este conceito foi criado, como ele chegou até nós e como podemos compreendê-lo. Todas as referências utilizadas estão na descrição do vídeo e não se esqueça, tudo tem história. Tudo é história. Os povos africanos têm muita história. Os seus descendentes têm muita história. E eu vim aqui contar para você.